desenvolvedor vai roubar a ideia da sua startup? O que você acha, Paulo? Isso existe ou é lenda urbana? Cara, isso é mais uma crença de alguém que está olhando para o lugar errado do que de fato uma verdade. Olá, eu sou o John Calistro. Eu trabalho como desenvolvedor já há algumas décadas e ultimamente eu tenho me dedicado a auxiliar empreendedores, principalmente os que não têm perfil técnico, a entender um pouco melhor a parte tech das startups. E hoje a gente está aqui com o Paulo Ribeiro. Paulo, fala aí de você. Olá, como o John já falou, eu sou o Paulo Ribeiro, trabalho com tecnologia já há algum tempo, a minha paixão desde pequeno, e estou me aventurando aí já há algum tempo nessa parte também de empreendedorismo e de startups. Você está trabalhando onde agora, Paulo? O que você está fazendo? Hoje eu estou como CTO na Forshark, é uma startup que tem uma plataforma para cálculo de remuneração variável. Atuo lá praticamente a maioria do meu tempo como CTO, mas acabo fazendo algumas outras coisas também na área até de negócios um pouco e até de produto. Paulo, então vamos lá, cara. Desenvolvedor rouba negócio de empreendedor? Como é que isso funciona? De onde surgiu essa história, essa conversa? Você tem ideia? Bom, eu acho que isso é tão antigo que não dá para falar, mas eu acredito que seja muito o cenário onde a gente tem empresários, né, ou até empreendedores que não têm domínio nenhum do que a empresa faz, não tem controle, eles estão totalmente na mão dos colaboradores, e aí surge esse medo, faz parte de pensar que talvez alguém vai roubar. E a primeira crença acredito que seja do desenvolvedor, porque ele é quem está com a mão na massa, mas normalmente acaba se esquecendo o fato de que não é só com código que se cria uma empresa, tem todo um estudo, desde o business plan, tem a parte de negócios, vendas, não é tão simples roubar uma ideia, né? A gente pensa que é, mas não é. Legal, não, concordo com você, a ideia é simplesmente uma ideia, e mesmo quando a empresa já está funcionando, não é tão simples assim de você pegar e fazer um copy and paste, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V ali e seguir a vida, né? E você falou uma coisa bem legal, que é a parte do medo do empreendedor, né? Ele não entende da parte técnica, ele não sabe o que está acontecendo e ele está ali, ele não está empoderado, né? Ele não sabe o que fazer naquele momento. Como que a gente pode ajudar esse cara a perder um pouco desse medo? Você tem algumas ideias? Eu sei que já está trabalhando com startups, eu sei que você está de mentor ou está no board de outras startups também, além da Forshark. O que você tem feito para auxiliar esse pessoal? Bom, eu acredito que um pouco desse medo vem do fato de que essas pessoas elas focam muito no que elas não sabem, em vez de olhar para aquilo tudo que elas já fizeram. Nenhuma empresa nasce no dia que você começa a codar. Né? No dia que você começa a programar de fato a sua plataforma, ela nasce no dia que você começa a vender, que você começa a estudar o mercado, que você começa a entender que existe uma dor, é ali que começa. Então tem todo vamos dizer assim, um sofrimento para se chegar nessa empresa, tem todo um estudo, tem todo um know-how que é necessário. O código é só a automação desse know-how. Muitas pessoas acham que elas confundem as coisas e acabam achando que a empresa delas é o código. Na verdade, o código é apenas a automação de uma solução. Para se chegar nessa solução, levou-se um tempo, estudo, enfim, N coisas que eu acho que acaba não pesando no momento ali do desespero por desconhecer algo que está acontecendo dentro da própria empresa. Aí pega aquele ponto também, que você até comentou comigo essa semana, né? Se a ideia ela é muito simples, ela também não tem essa base de negócios, aí fica bem mais simples mesmo de alguém pegar e realmente copiar ou fazer algo melhor do que você está fazendo, né? Então eu acho que cai muito nesse padrão do, cara, faça muito bem feito, tenha a sua parte de negócio muito bem feita, e aí você está tranquilo quanto a isso. E uma coisa que eu tenho falado também para várias pessoas é o seguinte, você é empreendedor, você está vendendo uma solução para o seu cliente, você não está vendendo um software. Muitas pessoas se confundem, acham que startup é uma empresa de software. Não é uma empresa de software, é uma empresa de solução de problemas. Você falou isso agora há pouco, ficou meio
implícito isso, mas eu gostaria de deixar mais explícito mesmo. Cara, você que é empreendedor, cara, o alicate é o programa. O que ele está fazendo, ele está cortando o fio. Você está solucionando um problema da pessoa. Tá? Foca nisso. Tá? E a ferramenta, é claro, ela tem que estar bem feita, ela tem que estar sem bugs, ela tem que estar rápida. Tudo isso, deixa isso na mão do desenvolvedor, mas faça sempre com foco de solucionar o problema do seu cliente. Se a ideia é tão simples a ponto de que uma pessoa que tem apenas o skill set, somente as habilidades de desenvolvimento consegue roubar, então talvez valha entender o que você está fazendo, porque se a sua empresa só faz algo que você não domina, talvez você está focando no lugar errado. E o ponto maior é que isso pode acontecer até no início de uma startup. Muitas vezes você está começando, você não tem nada, às vezes nem o know-how, né? Você tem aquela ideia e você vai ter que confiar nesse primeiro desenvolvedor ou nesse outro fundador, sócio, que vai estar fazendo a parte técnica. E que isso, acho que emenda com um outro ponto dessa história, que é, por que o desenvolvedor deixaria a sua empresa que já tem algo funcionando, já tem clientes, que já está tudo rodando, para começar uma do zero? Que ele vai ter um monte de problemas que ele não tem se ele continuar na sua empresa. Com certeza. Isso significa só que a sua startup, a sua empresa não está indo bem, tem alguma coisa muito errada ali. Se o cara que estiver pegando, vamos dizer que isso aconteça, né, do cara pegar o teu código e sair fora da sua empresa, normalmente quem faz isso é um CTO, alguém de um cargo de confiança. Tá? O desenvolvedor mesmo, o cara que está ali batendo tecla ali e escrevendo código, ele muitas vezes ele não tem a visão total do que está acontecendo na sua empresa. Quem tem essa visão total é o seu CTO, a empresa terceirizada, é o cara de consultoria, é alguém que está ali te apoiando. Então aí cai num outro ponto também, que para você trazer alguém para a tua empresa, para ficar num desses pontos-chave, você tem que no mínimo confiar nessa pessoa. E tem que deixar ele à vontade para ele trabalhar e também tem que deixar ele feliz com o trabalho dele. Concorda? Exatamente, acho que é um relacionamento e todo relacionamento tem que ser construído na base da confiança e da transparência. Se já não começa com isso, já começa errado, aí você tem uma grande chance do seu medo de a sua ideia ser roubada acontecer. Caso contrário, eu acredito que seria muito difícil uma pessoa, seja um CTO ou mesmo um gerente da equipe de desenvolvimento, sair para fazer exatamente o que está acontecendo. Existem cenários, já aconteceram, mas são muito poucos casos onde isso acontece. Normalmente, a pessoa ela está infeliz no ambiente de trabalho e ela acaba indo para outro lugar. Porque as pessoas que trabalham em startup, normalmente são pessoas que vestem a camisa. Porque a quantidade de trabalho e a demanda, o formato de trabalho demanda isso. Então, as pessoas que estão ali, elas acreditam. Se elas saírem, elas não vão mais querer trabalhar nesse mesmo ramo, elas vão querer ir para outro ramo. Então, acho que a probabilidade também acaba caindo exatamente por causa disso. Pegar o código de uma startup e levar esse código para outra, também, uma coisa que a gente não tem que repetir isso para quem é tech, para quem é dev. Mas para você que está assistindo aí, que não é dev, para você que é empreendedor, que tem o seu background na parte de negócios, cara, quando você pega um código, principalmente se for um código maior, existem tantas nuances, existem tantas coisas acontecendo ali dentro, de tantas pessoas movimentando e trabalhando naquilo, não é fácil de você pegar e entender o que está acontecendo ali dentro. O Paulo sabe disso, eu já peguei legado, a gente já ouviu falar de sistemas legados, todo mundo já ouviu falar disso. Então, quando você pega um sistema legado, e você pega esse sistema e não tem ninguém que trabalhou nesse sistema para te falar onde está tudo e o que está acontecendo ali dentro, você demora meses, às vezes anos, só para entender o que está acontecendo dentro daquele código. Às vezes é mais fácil você jogar fora e começar do zero. Exato. Assim, pode, se for alguém experiente, ele pode usar aquilo como uma ideia para começar, mas existe uma grande probabilidade, se não 100%, que ele não vai fazer nada em cima daquilo, porque tem um fato que é interessante comentar, que é o seguinte: toda vez que você escreve um código, toda vez que você tira ele da cabeça, ele passa a ser um código legado. Por quê? Porque o negócio hoje em dia ele é tão dinâmico, muda tão rápido, que temos um problema, eu enxerguei a solução, está na minha cabeça. Quando eu escrevo, já mudou.
aquilo que eu escrevi já não atende mais à necessidade atual. Então, qualquer código é código legado. Quanto mais uma base de código enorme e gigante. Vai ter tanto código legado que não vai valer a pena. Vai valer a pena começar pequeno, atender um pequeno problema de cada vez e começar algo que vai conseguir ter uma flexibilidade muito maior do que pegar já um Titanic aí para tentar manobrar. E aí que entra o fator da startup, né? O fator de startup é justamente isso. É começar com algo pequeno, um problema específico, colocar foco naquilo e a partir dali ir crescendo, estruturando e recebendo as demandas do cliente, respondendo essas demandas e crescendo sua base de cliente, crescendo a quantidade de problemas que são resolvidos e ajustando aí avião em pleno ar, né? Exatamente. Acho que um ponto que amarra toda essa história é a ideia de que, como a gente estava comentando, acaba pensando que primeiramente quem vai estar roubando é o desenvolvedor, mas o desenvolvedor não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Porque a empresa ela não existe só do software, só da solução. Existe a parte de negócios, a parte de venda, a parte de produto, a customer success, enfim, vai várias áreas, vários conhecimentos necessários para manter essa empresa rodando. Então, uma pessoa não vai conseguir sozinho. Para alguém conseguir sair da sua empresa e, de fato, roubar a sua ideia, ela vai ter que levar um monte de gente junto com ela, porque ela não vai conseguir levar isso sozinho. E se isso acontecer, só reforça a ideia de que o seu ambiente na sua empresa não está legal, porque se debandar uma boa parte da sua empresa para fazer uma concorrente, tem algo muito errado aí. E acho que esse deveria ser o seu foco, ao invés de ficar pensando que alguém está roubando a sua ideia. Esse medo, essa fobia do desenvolvedor, eu acho isso estranho, porque é muito mais fácil um vendedor sair da tua empresa e levar a tua carteira inteira de clientes embora e falar, olha, não estou mais naquela empresa porque não é legal, estou representando outra agora que é melhor, e troca teu contrato para essa outra, do que um desenvolvedor pegar um software, colocar num servidor qualquer, apertar um botão e falar, pronto, agora todo mundo vai vir para esse servidor, ao invés de usar o outro que estava usando há pouco tempo atrás. Exatamente. Não faz muito sentido, né? Uma coisa que a gente pode adicionar é que toda regra tem uma exceção, né? Então a gente está falando bastante aqui que não faz sentido, mas existem cenários onde pode acabar fazendo sentido essa preocupação. Seria uma exceção no sentido de que se você tem uma ideia que de fato ela é disruptiva, ela de fato entrega um valor muito grande e você está único no mercado, você está de fato nadando de braçada, você pode ter um concorrente que ainda não existe, que nasce amanhã. Com esse fato desse monte de empresa, startup que recebe esses aportes milionários, você pode hoje não ter concorrente e amanhã ter um concorrente com 10, 20, 30 desenvolvedores, um monte de dinheiro aí para injetar, e eles podem sim usar a sua ideia, e se tiver o seu código-fonte, podem usar o seu código-fonte para começar o trabalho do lado deles, para facilitar o caminho, mas não necessariamente para construir em cima. Então, existe sim momentos onde você pode estar fazendo essa preocupação, mas seria a exceção. Entendi. Eu sempre dou um exemplo pro pessoal da Netflix. Então eu falo para eles, cara, se a Netflix hoje, se eu tiver o código inteiro da Netflix, completo, tudo, banco de dados, regras de negócio, tudo, absolutamente tudo na minha mão, eu não vou ter o principal, que é o contato com as distribuidoras de filme. Se eu tiver o código da Uber inteirinho na minha mão, eu não vou ter as leis para ir no município para conseguir desenrolar esse negócio, e não vou ter os motoristas do meu lado confiando em mim, trabalhando para mim e tal, e tudo mais. Então, sempre, não importa o que você pensa, sempre tem, como você mesmo citou, são vários pontos, não é só o customer success, é o vendedor, é o cara que entende das leis, é o cara que trabalhou, 20 anos no setor de cosmética e agora começou a fazer distribuição, né? Mas ele tem todo um background atrás e um monte de contatos atrás que ele sabe onde ir, ele sabe com quem conversar, ele sabe tudo. Eu chegar agora e começar a fazer algo assim, eu posso pegar um software inteiro, colocar ali que eu não vou saber de onde procurar para comprar o meu estoque, para começar a vender. Exato. E mesmo se eu souber onde comprar o estoque, eu não sei o que comprar, porque eu não sei o que vende. E o desenvolvedor normalmente, o desenvolvedor mesmo, o cara desenvolvedor de carteirinha,
ele não se preocupa com negócios, ele se preocupa com código. Então, ele escreve código muito bem, ele resolve problemas muito bem, mas código, ele não sabe como dar o primeiro passo na questão de negócios, na onde procurar, ele não faz ideia. Então, para ele, código, esse código está lindo, está maravilhoso, está funcionando. Beleza. E o que eu faço com ele? Bom, eu entrego aqui no servidor, e aí o vendedor vende, e aí o cara de leis pesquisa, e aí o outro cara faz a compra, e aí o outro customer success. Nossa, Deus me livre de falar com o cara que está do outro lado aqui da telinha. Deixa o cara lá que se vira e chega um ticket para mim e eu resolvo. Resolvo muito bem em 5 minutos. Essa é a ideia do desenvolvedor padrão mesmo, o cara que é desenvolvedor. Ele se dedica a ser o melhor no ramo dele. Do mesmo jeito que o empreendedor de negócios se preocupa em ser o melhor no ramo dele. O vendedor melhor no ramo dele. Tem alguns casos, fala para mim, Paulo, agora, tem alguns casos que eu vi já acontecendo de falarem, o empreendedor tem que aprender um pouco de código, tem que aprender a programar. O que você acha dessa frase polêmica? Eu diria que é balela, na minha humilde opinião, pelo fato de que existem tantas habilidades necessárias para se conseguir fazer uma empresa rodar hoje em dia, nesse mundo onde tem investimentos, startups com muita grana, o mercado muda muito, que é praticamente impossível uma pessoa conseguir levantar sozinho, ter todos esses conhecimentos. Tem que ser uma gama de pessoas para conseguir fazer isso funcionar. E aí entra que acho que amarra tudo que a gente está falando. Esse empreendedor, ele tem que ver o desenvolvedor como um parceiro e não como um inimigo. Quando ele fica pensando nessa visão de que vai roubar, é porque ele está enxergando o desenvolvedor como inimigo. Então, talvez o desenvolvedor esteja enxergando ele como inimigo também. Então, é o fato de falar, cara, não, por quê? Não, vamos ser amigos, vamos ser parceiros, vamos fazer isso funcionar juntos. Aí entra toda a parte, né, Gê? Se você tem uma cultura legal, se você dá autonomia pro cara, se você paga um salário justo para ele, enfim, tem vários pontos que a gente pode estar elencando, que não é o assunto aqui agora, mas que tudo isso converge para que de fato a pessoa não esteja feliz e que talvez ela pense em roubar a ideia, mas não que ela vá fazer e não que isso vá funcionar para ela. Então, acho que o ponto todo que amarra é exatamente isso, é parar de enxergar o desenvolvedor como um potencial inimigo e trazer ele como um parceiro que está ali para te ajudar. Então, respondendo a sua pergunta, não acho que faz sentido. O cara que ele é empreendedor, ele não tem habilidades técnicas, é porque ele se focou anos, décadas de experiência em uma outra área, e essa área ele é muito bom. Então, foca naquela área e traz uma pessoa que tem o mesmo tanto de experiência na área técnica. Faz uma parceria e trabalha junto. Assim você vai ter o melhor dos mundos. Cada um entrega o conhecimento da sua área e assim todo mundo ganha junto. Concordo plenamente, essa é a minha visão também. Eu acredito que o empreendedor ele deve sim saber como, eu tenho até um videozinho que eu fiz curto a respeito disso, como ter o controle do código. Escrevi no Medium a respeito disso, um pouco mais longo, principalmente se for pegar terceiros e freelancers, porque o que acontece muito é o cara ficar com código e não repassar ou alguma coisa assim acontecer no meio do caminho. Mas saber programar, cara, deixa o cara. Quem faz tudo não faz nada, né? Exatamente. Jack of all trades, master of none, né? O cara que faz tudo, ele não é mestre em nada. Você pode ser aí, ter uma experiência em 2, 3 ramos diferentes, 2, 3 coisas diferentes, mas ali você não é o especialista em uma coisa só, né? Exato. O especialista ele ganha mais, né? Ele é reconhecido e ele faz com que as coisas aconteçam. Cada um no seu quadrado, né? Como dizem. Tem que ter, voltando e amarrando tudo, tem que ter essa parceria e tem que ter a confiança, tem que ter a transparência, tem que trabalhar junto com uma equipe. É isso que vai ajudar a não ter essa preocupação. Essa preocupação, na minha opinião, ela começa quando você não tem esse tipo de parceria. E eu trabalho aqui, eu tenho um desenvolvedor lá que eu não sei nem o que eles fazem, não falo com eles, a gente não conversa. E aí eu fico naturalmente preocupado porque eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei se eles estão infelizes com a minha empresa, infelizes comigo, então é natural ter uma preocupação. Se eu estou próximo deles, se eu sou amigo deles, não vou nem falar entrar no ramo amigo, né? Mas se a gente é parceiro,
cara, não tem porquê eles quererem fazer algo do tipo, né? No máximo, eles vão falar, olha, para mim, já não tem mais o que aprender aqui, já deu o que tinha que dar e ele vai sair. Eu acho que isso é um curso natural das coisas. Acontece. Mas não vai acontecer dele querer te roubar. O máximo que ele fala, olha, eu já estou pronto para pegar um cargo mais alto, não tem essa oportunidade aqui, então estou buscando em um outro lugar. Isso é natural. Isso deveria acontecer sempre, e inclusive faz parte, né? Agora, roubar a ideia, acho que já não é algo que deveria acontecer tão naturalmente e nem ser uma preocupação se as coisas tivessem começado corretamente. E aí eu te pergunto, você já viu acontecendo isso alguma vez? Você sabe de algum caso real? Conheço, inclusive de conhecidos nossos, só não vou comentar aqui nomes, porque acho que talvez não fique legal, mas conheço sim o cenário onde isso aconteceu. Foi inclusive, aconteceu uma debandada de uma boa parte da empresa e nasceu uma segunda empresa. Não sei o que aconteceu, não estava lá, não fui atrás. Sei que isso aconteceu. Nasceu uma segunda empresa que é concorrente da empresa original, por algum motivo que eu desconheço. Mas eu diria que é o único caso que a gente tem uma ideia do que aconteceu. Que cai mais ou menos naquilo que a gente estava conversando, né? Que eu acho que vale até um bate-papo só sobre isso, né? Como deixar seu desenvolvedor mais tranquilo, mais feliz e ter o cara ali do seu lado e não ser só o menino da TI, né? Ou o martelador de tecla ali do lado. Como que você cria um ambiente de trabalho? Acho que é sim um assunto interessante e é onde a maioria das empresas acabam pecando, porque eu acredito que você não deve cobrar do seu colaborador trabalhar mais ou fazer mais. Você deve instigar para que ele tenha essa vontade, ele tenha essa necessidade, para que ele vista a camisa ainda mais. E assim você vai ter um resultado, uma performance muito melhor do que se você ficar cobrando ele. Não, trabalha, entrega. Se você trouxer ele para o seu lado e fazer ele vestir a camisa, o resultado é comprovadamente muito melhor do que se você ficar cobrando ele para entregar porque está atrasado, porque ele não está fazendo como você gostaria. O forçado nunca funciona, né? Cai naquilo também que a gente já conversou um pouquinho, que startup o cara tem que vestir a camisa. Então, se é uma startup muito pequena, cara, você vai tirar o lixo do escritório, você vai... Quem nunca passou por isso, né? Fazer cafezinho. Quem está no ramo mesmo de startup, quem empreendeu já, está empreendendo, ou participou de alguma startup desde o começo, sabe disso. Cara, você vai varrer o chão, você vai fazer o cafezinho, você vai fazer a compra de suprimentos no supermercado, você vai fazer o que for preciso para a empresa dar certo. Você faz parte, né? Você já suou, você já sofreu por aquilo, você quer que aquilo funcione. É bem comum, principalmente quando você está começando. Quem chega primeiro no escritório faz o café, quem fica por último checa se apagou as luzes, se tem alguma comida de fora, joga fora, já põe as coisas no lugar. E, cara, é assim, a parceria, todo mundo trabalhando junto, é o melhor formato para uma startup funcionar e dar certo. Claro. E você não ter esse tipo de preocupação onde você enxerga uma pessoa que está do seu lado como um possível inimigo. Eu já trabalhei em algumas empresas que o sócio me deu o cartão corporativo da empresa com a senha e falou, vai lá comprar tal coisa ali embaixo para nós. Beleza. Fui lá, comprei e, sei lá, uma semana, 2 depois, tinha que comprar alguma coisa, o cara não estava lá, eu desci, comprei com o meu, voltei, tamo junto, depois tem reembolso, uma coisa ou outra, mas é essa questão de parceria mesmo, essa questão de confiança que tem um no outro, de estar trabalhando junto e crescendo por um bem maior, que é solucionar o problema dos seus clientes, não é fazer um software rápido e bonito. O software rápido e bonito, ele tem que ter, faz parte, mas tua empresa normalmente, a não ser se ela for uma empresa de software, o software é uma ferramenta para solucionar um problema. Exato. Tá? Tem um peso sim enorme, que muitas startups hoje não viveriam, não existiriam se não fosse um aplicativo no celular, ou se não fosse a internet. A maioria, pelo menos hoje, né? A maioria das startups hoje está ligada à tecnologia, está ligada a celular e tudo mais. Então, o aplicativo é muito, muito importante, mas é uma peça desse quebra-cabeça enorme, complexo, complicadíssimo, que é montar uma empresa e fazer com que essa empresa sobreviva. Exato. Acho que a chave é que
a partir do dia zero da empresa, você já tem que ter uma pessoa técnica, e por técnica não estou falando de desenvolvimento. Pode ser, cara, se a sua empresa vai fazer alguma outra coisa técnica e você não sabe disso, você precisa ter uma pessoa que sabe disso, porque essa pessoa vai conseguir liderar a equipe e essa pessoa vai conseguir criar os processos e o ambiente para que a equipe se sinta bem. Muitas das vezes, esses problemas e essas desconfianças também vêm exatamente porque você tem uma pessoa que é da área comercial, ou uma pessoa que é da área operacional, enfim, qualquer outra área querendo controlar e gerenciar uma equipe de desenvolvimento, que é um mindset completamente diferente, que por muitas vezes ele é técnico e ele é matemático, mas ele também envolve em alguns momentos criatividade para você fazer arquiteturas, para você bolar soluções. Então é um trabalho minucioso e é diferenciado. Não dá para você querer gerenciar com o mesmo processo que você gerencia uma outra área, seja ela de vendas ou de operações. Então já começa errado se você começa assim. Tem que ter, se você vai ter uma área técnica, você precisa ter uma pessoa especializada na área técnica para cuidar. Não queira estudar, aprender e fazer você. Às vezes a gente faz no começo porque precisa, mas assim que possível, traga alguém que conhece e deixa essa pessoa cuidar. Perfeito. E se essa pessoa que vier da parte para cuidar dessa parte técnica tiver uma visão um pouquinho de negócio, tiver saído de outra empresa, de que ele já trabalhava com alguma coisa, já tinha uma noção um pouco melhor de negócio também, melhor ainda, né? Você pega esse cara, ele tá ali, ele consegue meio que navegar nos dois mundos e fazer aquela tradução de techniquez para business, de business para techniquez, né? Você vai ali passando... Isso, é aí que entra os maiores payrolls, né? Porque quando você pega desenvolvedor, o cara tem um salário, que hoje o mercado está aquecido, ele tem um salário um pouco alto com relação a outras áreas, mas ele tem um teto ali do quanto ele ganha. Para ele passar disso, ele vai ter que começar a pisar em outras áreas. Então ele começa a pensar, pegar a parte de operações, a parte de atendimento ao cliente. Então ele começa a pegar algumas habilidades de atendimento ao cliente, de falar com o cliente, se relacionar com o cliente, de como criar processos para as coisas funcionar. E até, de fato, acho que no último nível ele começa a pensar em business, em negócios, né? Entra um pouco a área de PO, né? De produto, e por fim, até se tiver um pouco mais de interesse, ele acaba pegando a habilidade aí de negócios e vendas. Mas é uma escada que leva anos, se não décadas, para acontecer. Então, um desenvolvedor que tem ali apenas código como meta não vai conseguir chegar lá, e esse cara que vai chegar inicialmente tem que ter isso. Então, acho que é o melhor dos dois mundos, entender o momento da empresa e quem que você vai trazer para encaixar tudo. No início, assim que possível, você traz essa pessoa já com essa visão de muito mais do que código, e depois você vai trazendo pessoas que não precisam ter isso, que não vão ganhar tanto, mas que vão cuidar mais da parte operacional da coisa, e assim você vai crescendo, sem ter essa preocupação, esse medo, essa fobia de que alguém vai sair, vai roubar a sua ideia, roubar o seu sonho, o seu projeto de anos aí trabalhando. Falou bem, projeto de anos trabalhando. Não é em 5 minutos que alguém vai chegar e tirar isso de você. Anos de trabalho. Essa pessoa também teria que ter anos de trabalho para ter o mesmo conhecimento que você. E esse conhecimento, ele é muito importante, na minha visão, naquele momento em que algo dá errado. Porque é muito fácil. Me coloca de presidente de qualquer empresa aí da vida. Tô lá, cheguei. Do nada, tô lá, presidente da empresa. Por onde eu começo, o que eu faço? Deu biola, não sei na onde e tal. Mas na onde é isso? É no 3º andar? É no 4º andar? O que isso faz? Por isso que eu acho legal quando o CTO da empresa, ele vai crescendo dentro da empresa, né, esses cargos e tal. Eu tenho visto muito isso. Quando o cara tá dentro da empresa, ele tá seguindo a carreira ali dentro, ele tem um traquejo, né? Tem ali aquela facilidade de sair de momentos que o outro cara que acabou de chegar, ele não conhece ninguém, ele não tem apoio de ninguém, não tem nada. Aí cai naquilo que, por onde eu começo? Né? Eu tô com tudo aqui, beleza. Tá? Tô com um puto equipamento na minha frente, tenho todos os sistemas de edição de vídeo do planeta na minha frente. Não sei editar um vídeo. Exato. Acabou em nada. Equipamento, software, isso. Acabou em nada.
Até porque cada empresa resolve o mesmo problema de formas diferentes, processos diferentes. Então, por mais que o cara tenha trabalhado numa concorrente quando ele vinha, ele não vai saber resolver na sua empresa. Acho que isso tudo está conectado no mesmo formato de que, por mais que o cara conheça dentro da como funciona hoje, um exemplo, a ForCheck hoje, eu estou na ForCheck já há 4 anos. Então, a gente tem um know-how que a gente criou há 4 anos, trabalhando com vários clientes, resolvendo vários problemas, sempre orientado a resolver o problema do cliente, que mesmo se alguém que trabalha comigo hoje sair, ele não vai ter todo esse know-how, tudo isso que a gente construiu em 4 anos, porque em 4 anos do modelo startup, essa correria, tudo isso que a gente faz, nem tudo está documentado, tem muita coisa que está só na minha cabeça. Por mais que eu tente passar isso, não dá, tem muita coisa que está só comigo. E se alguém sair, ele vai ter que penar, ele vai ter esses mesmos erros e vai ter que passar por isso. Então, acho que não é uma preocupação tão válida, dependendo do momento da sua empresa, se você já está mais maduro, né? No começo, pode sim acontecer, como a gente já falou, em raras exceções, mas aí é uma coisa de fácil resolução se você trabalhar no formato de parceria, ao invés de olhar para essa pessoa que está do seu lado como um possível inimigo. Você começou com a ForCheck, né? Logo lá no começo, né? Bem no comecinho da ForCheck, ela tinha alguns meses já, foi onde que os meus sócios me chamaram para embarcar nessa jornada. Eu estava trabalhando para fora, mas resolvi falar, cara, não quero mais do que apenas programar, quero me aventurar na área de negócios, startups, e desde então estou nesse barco aí, altos e baixos, problemas, Covid agora, vários desafios, mas a gente está aí. Acho que é um desafio legal. Só sai desse desafio quem tem alguma bagagem, quem já está aí trabalhando há algum tempo. E isso, entendam, não é para desanimar você que não tem essa bagagem, que não tem o background, não é nada disso. Qualquer caminhada, por mais longa que seja, começa no primeiro passo. Então você tem que sempre dar o primeiro passo e ir. Só que o que a gente está falando é que realmente ter o seu sócio com uma certa experiência, não só experiência técnica, experiência de negócio, experiência tal, mas experiência no ramo, no foco, entendendo mais ou menos como funciona, é uma mão na roda e é todo diferencial que se você pega a ForCheck agora, joga na minha mão, não vai sair do lugar. Né? Não vai sair, muita coisa. Se não tiver as pessoas que eu conheço, a equipe inteira, né? Se não tiver a equipe trabalhando ali junto, o nosso querido vendedor, exato, né? Maravilhoso, fazendo todo o trabalho que ele faz, você, Emerson, todo mundo ali trabalhando, customer services, todo mundo ali fazendo, como é que eu vou montar uma equipe dessa? Exato. Do zero. É muito processo, né? E não tem uma forma correta. Eu falo bastante isso, pessoal, não tem uma forma correta de você montar um processo de uma equipe de desenvolvimento dentro de uma startup. Tem Scrum, tem Agile, tem Kanban, tem N coisas, N frameworks, mas não tem o formato certo, porque uma coisa que é igual em todas as startups é que você sempre tem uma equipe menor do que a demanda de trabalho. E aí, dependendo do seu ramo de trabalho, conforme você vai ter que quebrar, você vai ter que mudar, você vai ter que criar um processo, você vai ter que criar algo novo, você vai ter que experimentar e fazer essas coisas encaixar. Então, volta naquilo que você falou. A ForCheck, ela tem um processo que é único dela, assim como toda startup, toda empresa vai acabar tendo. Então, se você cair aqui, por mais que hoje está rodando, as coisas estão funcionando, você levaria um tempo até se acostumar com o processo que eu acabei criando, com a cultura que eu acabei criando aqui dentro da equipe. Sim, não, perfeito. Eu acho que isso sintetiza tudo. No final das contas, o desenvolvedor vai roubar o seu código? Talvez. Mas se ele fizer isso, não vai chegar a lugar nenhum. E a grande probabilidade é que ele não vai fazê-lo. Tá? Até porque, se você está assistindo esse vídeo, significa que você está interessado, tá? Que você está querendo melhorar, que você está procurando informações, e só isso já é um diferencial enorme. Então, acredito eu que os seus desenvolvedores estão tranquilos e felizes contigo, porque não é qualquer empreendedor que vai procurar informações. E se você está aqui por medo, achando, com essa fobia, achando que realmente algo vai acontecer, repensa.
veja como você está tratando o seu pessoal. Não é tratando mal, entenda. Não é, pô, caramba, gritando, tal, não é nada disso. Se for, pare ontem, tá? Mas não é só isso, tem muitas outras coisas. A gente até convida o Paulo para a gente conversar no futuro a respeito disso. Deixar um desenvolvedor, um cara tech feliz dentro da sua empresa é tão fácil, você não faz ideia de como é fácil. Alguns é só você deixar ele ir palestrar em algum evento e ainda levar o nome da tua empresa no slide dele. Outros é ir num evento ou assistir um evento online ou estudar online com alguma coisa que ele esteja querendo estudar ou, sei lá, testar uma tecnologia que ele acha que vai ser boa para o seu negócio ali. Tá? Ele às vezes é um CTO ou um PO, PM, sei lá, ele tem ali alguma coisa para fazer funcionar. É tão simples, não é só dinheiro. Dinheiro é importante. Jamais. Todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo tem um boleto ali caindo todo mês, mas é muito mais do que isso, tá? É a tranquilidade de você trabalhar em algo que você gosta, e desenvolvedor tem muito disso, né, Paulo? A gente gosta de fazer. A necessidade do reconhecimento. Porque acho que é bem comum isso, até principalmente com quem trabalha com as coisas mais criativas, né? Como um pintor mesmo, ele acaba fazendo isso. Ele pinta um quadro porque ele quer que pessoas olhem e, nossa, que bonito o seu quadro. O desenvolvedor, por mais que muitas pessoas miticamente acreditem que ele só fica escrevendo coisas e que é só arquitetar. Não, cara, existe uma parte criativa no que a gente cria, de que é bolar o melhor formato, a melhor solução para resolver esse problema em um formato que atenda de fato o usuário, o nosso cliente. E para você ser criativo, tem dias que você não consegue ser criativo, então é você entender como isso funciona, e isso vai muito de encontro com a ideia de que trabalhar com desenvolvedores ou até em outras áreas é você entender que cada pessoa pensa diferente, enquanto algumas pessoas precisam de uma coisa, outras pessoas precisam de outra. Então, eu diria até, como um conselho, que a chave é comunicação. Cara, vai entender com o seu desenvolvedor o que ele acha, o que ele sente que é necessário para ele. E, cara, se não for algo fora do normal, libera ele, cara. Às vezes é um cara que quer chegar um pouco mais tarde, sair mais tarde, ou, não sei, cara, a mente é criativa, cada pessoa pensa em alguma coisa. Ou, por exemplo, alguém que não quer usar o mesmo sistema operacional que a empresa inteira usa. Cara, desde que ele vai arcar com as consequências disso e não vai atrapalhar a entrega dele, cara, qual o problema? Deixa ele fazer. Então, acho que é um pouco disso, é a comunicação que vai resolver esse problema-chave da desconfiança, de entender o que cada um quer e você, num papel de líder, de gestor à frente desses colaboradores, entender o que cada um precisa e dar um jeito de entregar isso para cada um deles. No fim, ninguém pede nada estrondoso. É sempre algo pequeno que você tirar meia hora, você consegue resolver. É isso mesmo aí. Já temos uma dica além do que a gente ia conversar hoje. Uma coisa puxa a outra e vamos que vamos. Então agora a gente vai ficando por aqui. Convido o Paulo para a gente fazer mais gravações como essa. Gostei muito. A gente já conversava muito já quando a gente estava lá no IDEXO direto, né, Paulo? A gente sempre tomava um café para conversar e trocar umas ideias, por isso até eu convidei ele para vir aqui para a gente bater um papo e trocar essa ideia por aqui. Paulo, quer deixar algum recado para o pessoal? Algo que você está fazendo de legal? Algum livro, alguma tecnologia? Alguma coisa que você queira repassar para as pessoas? Bom, gostaria apenas de reforçar aquilo que você já falou aí, para ninguém desanimar. Eu acho que o começo é árduo, mas no final ele vale a pena todo o esforço quando você olha para trás e vê tudo que você construiu. E já aproveitando para agradecer o seu convite, falar que foi um prazer estar aqui e vai ser um prazer comparecer novamente aqui para bater um papo contigo. Fiquei muito feliz com esse convite. Muito obrigado. Pessoas, assinem o canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? E deixa comentário. Gostou do que a gente fez, no formato que a gente fez, do tipo de conversa, o que acha que foi legal, o que não foi legal, e disso tudo que a gente conversou. Deu um gancho para alguma outra conversa que você gostaria que a gente fosse mais a fundo? Deixa aí nos comentários, a gente vai olhar com carinho, tá? E como o Paulo falou, tá gravado, ele falou que ele vai voltar mais vezes e conversar sobre outros assuntos com a gente. Então, seja muito bem-vindo nas próximas. E vamos ficando por aqui.
Até mais. Beleza, até mais, pessoal.